Resumo do livro: Quem pensa enriquece, de Napoleon Hill. Tudo começa com uma ideia. Uma centelha que surge na mente, silenciosa, quase imperceptível. Napoleon Hill acreditava que cada riqueza, cada conquista e cada império nasciam primeiro no invisível, no pensamento. O que diferencia os bem-sucedidos dos que apenas sonham é a capacidade de transformar um desejo em propósito e um propósito em ação. Hill não fala sobre sorte. Ele fala sobre leis. Leis mentais que regem o sucesso tanto quanto a gravidade governa o movimento. Durante mais de 20 anos, ele entrevistou homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie para descobrir o que fazia deles excepcionais. O que ele descobriu é simples, mas poderoso. A riqueza começa na mente. A primeira grande lição é o desejo ardente. Nenhum sucesso nasce de um desejo morno. É preciso desejar algo com tanta força que o pensamento se torne obsessão. Hill afirma: o ponto de partida de toda conquista é o desejo. Não basta querer, é preciso querer com intensidade, clareza e fé. O desejo verdadeiro é aquele que domina cada célula do corpo e cada ideia do pensamento. Mas o desejo sem um plano é como fogo sem direção. Por isso Hill ensina a importância de um plano definido. Ele diz que o universo responde à clareza. Aqueles que sabem o que querem e traçam um caminho claro inevitavelmente atraem os meios para chegar lá. O sucesso, segundo ele, é a união entre um desejo ardente e uma direção definida. No entanto, há um obstáculo invisível entre o desejo e a realização: a dúvida. A dúvida é o veneno dos sonhos. É por isso que Hill dedica um dos princípios mais poderosos ao poder da fé. Não fé cega, mas fé construída pela repetição da autossugestão. A prática de alimentar a mente todos os dias com crenças positivas, até que se tornem parte da realidade. Ele diz: tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A autossugestão é o canal pelo qual o desejo se transforma em crença, e a crença em ação. Hill ensina que cada pensamento é uma semente plantada no subconsciente. A mente subconsciente não julga, não questiona, não filtra. Ela simplesmente obedece ao que é repetido com emoção. Por isso, as pessoas que falam constantemente em fracasso atraem fracasso, e as que falam em vitória atraem vitória. Mas o pensamento, por mais poderoso que seja, precisa de um combustível: o conhecimento especializado. Hill diferencia o conhecimento comum, que é vasto e disperso, do conhecimento aplicado, que é específico e estratégico. Não é sobre saber muito, é sobre saber o que importa e aplicar com propósito. O sucesso é construído sobre conhecimento prático e aplicado em direção a um objetivo. Em seguida, ele fala sobre a imaginação, a oficina da mente. Tudo o que existe no mundo foi antes criado pela imaginação de alguém. Edison imaginou a luz antes de criá-la. Ford imaginou um carro acessível antes de produzi-lo. A imaginação é a ponte entre o invisível e o tangível. É o que transforma ideias em produtos, palavras em impérios, sonhos em conquistas. Mas a imaginação precisa de direção. E essa direção vem do planejamento organizado. Hill diz que o fracasso é muitas vezes o resultado de planos mal estruturados. O segredo é ajustar, revisar e recomeçar quantas vezes for necessário. Nenhum plano falha. Ele apenas precisa ser refinado até funcionar. O sucesso pertence aos que persistem quando os outros desistem. A decisão é outra pedra fundamental. A maioria das pessoas falha porque adia decisões importantes. Hill descobriu que os grandes líderes decidem rapidamente e mudam lentamente, enquanto os indecisos mudam constantemente e nunca decidem de fato. Cada ato de coragem começa com uma decisão firme. Decidir é declarar para o universo o que você quer e se comprometer com isso. E então vem a persistência, a qualidade dos que não aceitam o fracasso como resposta. Persistir é continuar mesmo quando o resultado não aparece. É suportar o silêncio, a dúvida, a crítica e o medo. Hill repete: a persistência é para o caráter o que o carvão é para o aço. Cada obstáculo é um teste que separa os amadores dos comprometidos.
Mas ninguém vence sozinho. Por isso, Hill introduz o conceito de mente mestra, a aliança de duas ou mais pessoas com propósito comum. Ele afirma que o poder coletivo de cérebros focados na mesma meta cria uma força invisível, uma energia capaz de mover montanhas. É por isso que grandes visionários se cercam de mentes brilhantes. O gênio não é solitário, ele é colaborativo. Por trás de todos esses princípios há uma ideia central: a energia sexual. Sim, Hill fala do mistério da transmutação sexual, a capacidade de canalizar o impulso mais poderoso do ser humano para a criação, produtividade e realização. Ele explica que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que convertem essa energia em foco, arte, negócios ou propósito. Ele também destaca a importância do subconsciente, o guardião das crenças. É lá que moram nossos medos, traumas e limitações, mas também nossa fé, coragem e intuição. Quando alimentamos o subconsciente com pensamentos de sucesso, ele se torna nosso aliado invisível. Quando o envenenamos com medo, ele se torna nosso maior inimigo. E falando em medo, Hill o considera o verdadeiro demônio do sucesso. Ele identifica 6 medos principais: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Todos os outros nascem deles. O medo paralisa, distorce a razão e mata o desejo. A coragem, por outro lado, é o ato de agir mesmo com medo. Hill ensina que o sucesso não é sorte, mas consequência. É o resultado previsível de uma mente treinada, disciplinada e orientada por propósito. A fé dá poder, o desejo dá direção, a persistência dá força, e a mente mestra dá velocidade. Quando esses elementos se unem, o impossível se torna inevitável. O autor também fala da importância de dominar as emoções. A raiva, o ódio, o ciúme e a inveja são forças destrutivas que drenam energia criativa. Já o amor, a gratidão e o entusiasmo elevam a vibração mental e abrem portas invisíveis. O sucesso é tanto uma construção emocional quanto material. No fundo, quem pensa enriquece não é apenas sobre dinheiro, é sobre consciência. Hill nos convida a entender que a verdadeira riqueza é a capacidade de transformar pensamento em realidade. Quem controla a mente controla o destino. Quem vive no automático repete o padrão da mediocridade. O primeiro passo para mudar o mundo é mudar a própria mente. Hill nos provoca a pensar diferente, agir diferente e, principalmente, acreditar diferente. Ele afirma que o pensamento é a única coisa que realmente temos controle absoluto, e é por meio dele que criamos, atraímos e manifestamos tudo. Cada princípio é uma peça de um quebra-cabeça maior. O desejo desperta o propósito, a fé o alimenta, o planejamento o guia, a persistência o sustenta e o hábito o consolida. Quem entende esse ciclo, domina o próprio destino. Hill então mergulha nas forças que nos sabotam. Ele fala dos 6 medos básicos que dominam a mente humana e impedem o progresso: o medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. Esses medos são invisíveis, mas reais. Eles vivem dentro da mente, travando batalhas silenciosas que paralisam decisões e matam sonhos antes mesmo que nasçam. Hill ensina que a única forma de vencê-los é enfrentá-los com autoconhecimento e fé inabalável. O medo da pobreza é o mais destrutivo de todos. Ele faz as pessoas aceitarem menos do que merecem, permanecerem em empregos que odeiam e viverem uma vida de conformismo. Hill explica que a pobreza não é falta de dinheiro, mas falta de pensamento criativo. Já o medo da crítica impede a ação. Quantos deixam de tentar por medo do que os outros vão dizer? Os grandes realizadores do mundo são, em sua maioria, os que aprenderam a ignorar o julgamento alheio e seguir sua própria visão. O autor então fala de um inimigo ainda mais sutil: a procrastinação. Ela é o assassino silencioso do sucesso. É a voz que diz: amanhã eu começo. Ainda não é o momento certo. Hill mostra que o momento perfeito nunca chega.
O sucesso pertence aos que agem agora, mesmo sem ter todas as respostas. A decisão é o ponto de virada entre o desejo e a realização. Pessoas de sucesso decidem rápido e mudam devagar. As indecisas pensam demais e nunca começam. Outro conceito marcante é o do subconsciente como ponte. Hill explica que nossa mente consciente, com seus pensamentos e crenças, se comunica com o universo por meio do subconsciente. Ele age como um transmissor invisível, emitindo vibrações que atraem pessoas, oportunidades e circunstâncias compatíveis com o que acreditamos. É por isso que pensamentos negativos geram mais negatividade, enquanto pensamentos positivos e focados criam prosperidade. A imaginação também é destacada como uma das forças mais poderosas da mente humana. Hill diz que tudo o que existe começou como uma ideia na mente de alguém. Os aviões, os arranha-céus, as empresas bilionárias. Tudo começou com uma visão imaginada e cultivada até se tornar real. Ele diferencia dois tipos de imaginação: a sintética, que combina ideias já existentes, e a criativa, que conecta a mente humana com a inteligência infinita. É essa conexão que faz surgir as grandes inovações. Hill afirma que a riqueza verdadeira nasce da combinação entre desejo, fé, ação e propósito. Sem propósito, o dinheiro se torna vazio. Ele cita o exemplo de pessoas que conquistaram fortuna, mas perderam o sentido de viver. Por isso, o propósito precisa vir antes do lucro. O dinheiro é apenas uma consequência natural de quem cria valor e contribui genuinamente com o mundo. Ele também enfatiza a importância do controle emocional e da energia sexual, algo que surpreende muitos leitores. Hill ensina que a energia sexual, quando redirecionada de forma consciente, pode se transformar em poder criativo e motivacional. Ele chama isso de transmutação sexual, a capacidade de converter desejo físico em força mental e inspiração. Grandes gênios da história, segundo ele, aprenderam a canalizar essa energia para suas criações e conquistas. Outro ponto essencial é o poder do subconsciente aliado à persistência. Hill explica que o cérebro humano é como uma estação de rádio que capta e transmite pensamentos. Quando você mantém uma ideia viva e carregada de emoção, ela se torna uma frequência constante que atrai resultados compatíveis. Por isso, repetir afirmações positivas não é apenas um ritual. É uma forma de sintonizar sua mente com o sucesso. No entanto, Hill adverte: pensamentos sem ação não têm valor. O verdadeiro segredo do sucesso está em pensar e agir em harmonia. Ele afirma que a mente é o maior ativo de um ser humano, mas que a ação é o que a transforma em riqueza tangível. É por isso que as pessoas que mais crescem são as que agem antes de se sentirem prontas. Em um dos trechos mais inspiradores, Hill lembra que o fracasso é um truque temporário do destino para nos ensinar algo que precisamos aprender antes de alcançar o sucesso. Ou seja, não existe fracasso permanente. Só existem lições disfarçadas. A diferença entre os vencedores e os derrotados é a maneira como reagem a essas lições. Hill também fala sobre o poder da emoção na criação da riqueza. Pensamentos frios e sem sentimento não movem a mente subconsciente. É a emoção, o entusiasmo, a fé, a alegria, o amor, que dá força criadora aos pensamentos. Por isso, ele recomenda transformar cada meta em algo emocionalmente envolvente, algo que desperte paixão e propósito. No final, Hill sintetiza sua filosofia em uma verdade simples e profunda. O homem se torna aquilo que pensa. A mente humana é uma ferramenta divina, capaz de criar abundância ou miséria, dependendo de como é usada. Pensamentos de escassez produzem escassez. Pensamentos de prosperidade atraem prosperidade. A chave está na escolha consciente do que você alimenta dentro de si. Ele encerra com uma mensagem atemporal. O sucesso não é privilégio de poucos, é um estado mental acessível a todos. Quem domina seus pensamentos, domina seu destino. E quem entende isso, nunca mais é o mesmo. Porque percebe que a riqueza verdadeira não está fora, mas dentro de si, esperando ser despertada. E assim, termina uma das obras mais transformadoras de todos os tempos.
um convite para olhar para dentro, reprogramar a própria mente e assumir o controle da própria vida. Porque no fim, como dizia Hill, os pensamentos são coisas, e coisas poderosas, quando misturadas com propósito e desejo ardente.